Oi pessoal, tudo bem? Foram anunciados sequências de donhwas para 2024 e 2025 na Conferência Mundial da Wiki, que aconteceu no dia 24 de abril de 2024. Eles divulgou novos donhwas e continuações de temporada de donhwas, que vai lançar em 2024 e também em 2025. Nesse vídeo só vou falar dos donhwas da Wiki, que eles confirmou que vai ter continuação de temporada. Alguns eles vão continuar do episódio que parou na primeira temporada e outros eles vão lançar uma temporada separada. Para quem caiu nesse vídeo e não sabe o que é donhwa, donhwa é anime chinês. Pessoal, deixa o like no vídeo para o YouTube recomendar esse vídeo para mais pessoas. Se você procura no YouTube um canal focado só em anime chinês, completo com tudo desse universo que é o donhwa, se inscreva no canal e ative o sino de todas as notificações. Se por acaso você não for inscrito ainda, para você receber os vídeos novos aqui do canal e você não perder nenhuma novidade. Pessoal, não vou colocar os trailers dos donhwas aqui no vídeo para o YouTube não dar strike no canal. Só vou colocar os posters dos donhwas e as animações das temporadas passadas. Todos os donhwas desse vídeo não tem data de lançamento. Alguns têm trailers e outros não. Sem enrolação, vamos para o vídeo. O primeiro donhwa da Wiki que foi confirmado que vai ter continuação foi o The Grey Ruler. Eles não falou se o donhwa vai continuar a temporada direta ou se vai ter pausa. Eles lançou esse pôster aí. Para quem não assistiu esse donhwa, assista que é muito bom. O donhwa começa meio ruim, sem pé nem cabeça. Depois de vários episódios, o donhwa vai ficando bom de assistir. Esse donhwa é do mesmo autor e do universo de Battlefield The Heavens. Uma coisa interessante é que o protagonista de Battlefield The Heavens, a versão dele do futuro acabou de aparecer nos episódios atuais desse donhwa. Só por esse motivo já vale a pena assistir o donhwa. O donhwa, além de ter animação bonita, ele tem romance e muita ação. No grande mundo onde muitas raças prosperam, aparecem muitos talentos extraordinários. Nesse lugar, surgem muitos seres supremos dos mundos inferiores. Neste reino sem limites, essas lendas inspiram admiração a todos, e eles buscam o caminho para o domínio. E no meio de tudo isso está o protagonista chamado Muchen, um cara que quer ficar forte para proteger sua amada e descobrir os segredos de sua mãe. Outro donhwa que foi confirmado continuação foi o Against the Gods. Pessoal, saiu um pôster aí da nova temporada. Esse donhwa é muito bom. Eu maratonei ele um tempo atrás. É muito top esse donhwa. Você tem que assistir. No continente Kangyun, depois que o protagonista perdeu seu mestre, o sábio da medicina, por causa do tesouro da pérola do veneno celestial, o protagonista Yun-che engoliu a pérola e acabou atravessando o tempo e o espaço. Ele reencarnou no corpo de um jovem inútil chamado Xiao-She, um cara que não pode cultivar, que ia casar com a cultivadora mais bonita e talentosa da cidade. O protagonista, usando seus conhecimentos de medicina da vida passada, se curou e começou a cultivar. Por causa da pérola do veneno celestial, o protagonista também abrigou a alma da talentosa garota Jasmine. Ele embarcou em um caminho estranho cheio de desafios extraordinários. Se você gosta de um protagonista mulherengo que tenta não perder nenhuma oportunidade quando se trata de mulher, esse donhwa é pra você. Outro donhwa que foi confirmado continuação foi o Kenrenju segunda temporada. Esse donhwa lançou o trailer e esse pôster aí. O antigo demônio Lord Dongfang King Kang foi suprimido por milhares de anos. Retornou aos três reinos. Assim que foi ressuscitado, ele começou uma guerra entre imortais e os demônios. Como ele estava fraco para escapar, o rei demônio trocou almas com a pequena fada Xiao Lue. No entanto, Xiao Lunha era muito ruim em controlar poder mágico, e sem querer ela machucou seu corpo de fada. Os dois acabou ficando no mesmo corpo e começou uma jornada para encontrar um novo corpo. Ao longo do caminho, eles passou por muitos tipos de brigas. A fada secretamente gosta do rei demônio. Ele só considera ela uma ferramenta. A história se desenrolou. Uma conspiração está acontecendo. Outro donhwa que foi confirmado continuação foi o Randy Refiner Soul Record. Esse donhwa é muito bom. Ele lançou esse pôster aí. Se você não assistiu esse donhwa, assista. O protagonista é até overpower. O protagonista Kim Femin
Ling, um adolescente das montanhas, sem querer comeu as 9 folhas da fruta Yin Yang e começou o caminho do cultivo, refinando artefatos, coletando armas mágicas e protegendo o caminho que ele acha certo. Com seu talento e persistência, ele viajou sozinho no espioso mundo de cultivo de imortais. Com a ajuda de seu artefato que tem a misteriosa beldade Milo, ele criou uma geração de lendas. Pessoal, começou a chover agora, então se sair barulho de chuva no vídeo, me desculpe. O único momento que eu tenho pra gravar esse vídeo é agora. Outro donghua que foi confirmado continuação foi o The Super Ascension. Esse donghua lançou um pôster. O protagonista Ling Yun, depois de reencarnar no corpo do escravo da espada da seita King Yun, seu talento baixo se tornou extraordinário. Depois de aprender o conjunto do punho do tigre, ele avançou diretamente para o 3º nível das artes marciais, onde virou discípulo externo da seita e começou sua aventura de dificuldades no mundo do cultivo. Esse donghua é até assistível, mas não espere muita coisa. Defeito: aparece poucas mulheres na história. Tipo, na primeira temporada só apareceu 3 mulheres, o resto que apareceu foi só figurante homem. Pessoal, esses donhuas abaixo estão em lançamento, mas apareceu o pôster deles na conferência mundial da Wiki, então não sei dizer se esses donhuas que vai aparecer abaixo, eles apareceram na conferência porque está em lançamento ou porque eles vai ter uma nova temporada, ou talvez se eles vai continuar a temporada direto. Mesmo assim, vou falar desses donhuas, porque se apareceu na conferência, talvez eles podem ter continuação de temporada ou ter os episódios aumentado. Agora, os donhuas que eu falei acima até essa parte do vídeo, todos eles foi confirmado uma nova temporada. O primeiro donghua que apareceu e está em lançamento é o Xianxian Zaishi, 2ª temporada. Esse donghua lançou esse pôster aí. Esse donghua é bom de assistir. O protagonista, chamado Lin Bei-chen, é um otaku que ganhou um telefone e foi para o mundo do cultivo. Ele se tornou o primeiro filho de um dos 10 homens mais famosos do Império do Mar do Norte. O corpo que o protagonista reencarnou era conhecido como a Ovelha Negra e que nasceu com doenças cerebrais. Durante a guerra, sua família entrou em declínio. O protagonista perdeu a proteção da família. Agora, o protagonista está preso na academia, sozinho com vários inimigos, e ele não pode sair. O protagonista descobriu que seu celular pode ajudar ele a praticar o cultivo. Agora, o protagonista começa seu caminho de contra-ataque. Se você gosta de um protagonista que não perde muitas oportunidades e que trapaceia com o celular nesse mundo de cultivo para fazer muitas coisas, esse donghua é pra você. Outro donghua que apareceu na conferência e está em lançamento é o Anti-Myth. O donghua lançou esse pôster que está aparecendo aí. O protagonista, chamado Wang Hao, um garoto que sua semente espiritual foi abolida, recebeu o favor de um antigo tesouro e se curou. Nesse mundo próspero de artes marciais, em uma situação muito perigosa, o que o protagonista vai fazer? Outro donghua que apareceu e está em lançamento é o Wanji Jizun, 2ª temporada. O donghua lançou esse pôster aí. Esse donghua é bom de assistir. 7 anos atrás, o protagonista Shu Yunfei sofreu uma mudança drástica na sua família e morou no Vale Awang. Nos últimos 7 anos, o protagonista confiou nos seus próprios esforços, se tornou famoso no mundo do cultivo. Depois ele voltou à sua cidade natal para se vingar, para descobrir a verdade do que aconteceu com seus pais. Depois de uma investigação muito difícil, ele descobriu a verdade e ficou surpreso. Outro donghua que apareceu e está em lançamento é o The Supreme Alchemy. Esse donghua lançou esse pôster aí. No antigo continente da medicina, existem milhares de profissões, e o alquimista é o que se destaca. O deus da alquimia, Yin Yang, dedicou todos os seus esforços para refinar a pílula divina, mas foi traído por uma fada. Ele se fundiu com a pílula e se escondeu por 100 anos. Descendente de Su Beitian, recebeu a herança do deus da alquimia. Ele despertou a linhagem marcial dupla de gelo e fogo e retornou com poder dominante. Cultivando novamente a alquimia, se tornou um jovem herói. Conforme a verdade do desaparecimento de sua mãe é investigada, conspirações aparecem. Vamos acompanhar o protagonista Beitian atravessando muitos desastres, explorando aos extremos
extremo das artes marciais e tornando-se o mestre supremo da alquimia. Outro donghua que apareceu e está em lançamento é o Ren the Sec Leader. O donghua lançou esse pôster aí. O protagonista Jiang Beishen viajou para o mundo de fantasia. Ele obteve acidentalmente o sistema do ensino mais forte e criou a seita imortal. Nos primeiros dias da seita, ele teve que contar com os cultivadores fugitivos para entrar na sua seita. Todos os dias, o protagonista tenta fingir ser um mestre e engana um grupo de discípulos talentosos para entrar na sua seita. Lentamente, o protagonista descobriu que sua pequena seita havia realmente se tornado a principal seita oculta. Não assisti esse donghua, mas pela sinopse, esse donghua parece muito bom. Outro donghua que apareceu e está em lançamento é o Dragon Star Lord. O donghua lançou esse pôster aí. O protagonista Gu Zhengfeng era um dragão divino que protegia a estrela do dragão. Ele foi ferido gravemente em uma batalha contra alienígena nos tempos antigos e caiu em um longo sono. Depois de muito tempo, o protagonista acorda e descobre que a estrela Shenlong mudou há muito tempo. Shenlong, que antes era reverenciado, se tornou um dragão maligno na boca das pessoas. Para investigar a verdade e recuperar o tesouro escondido na academia do Rei Dragão, o protagonista se transformou na sua forma humana e entrou na academia como tutor, mas acidentalmente se tornou professor do departamento de matança de dragões. Por esse motivo, o protagonista ensinou seus alunos com muito cuidado, enquanto trabalhava duro para encontrar o tesouro. Pessoal, esse foi os donhuas que na Conferência Mundial da Wiki foi anunciado continuação de temporada. Pessoal, não encontrei mais informações. Como o site estava tudo em chinês, mesmo usando o Google Tradutor, a tradução fica meio estranha e às vezes sem sentido. Essas informações é muito difícil de achar na internet e elas até somem da internet. Outros donhuas da Wiki que você esperava continuação e que não apareceu nesse vídeo, não foi confirmado continuação ou talvez o donhua foi cancelado. É triste isso, pessoal, mas é a vida, né? Pelo menos alguns donhuas aqui do vídeo não foi cancelado. Se você gostou desse vídeo, deixa o like e comente nos comentários sua opinião. Se você procura um canal focado apenas em donhua, completo com tudo, desde recomendações de donhuas, curiosidades, resumos, notícias, análises, guias de temporadas e etc, se inscreva nesse canal e ative o sino de todas as notificações. Se por acaso você não for inscrito ainda, para você receber os vídeos novos aqui do canal. Vou deixar para você no final do vídeo o vídeo que eu fiz dos 25 melhores donhuas de cultivo que lançou no ano de 2022. Dá uma olhada lá que talvez você encontre algum donhua interessante. Vou deixar também uma playlist com vídeos de lista de donhuas que tem as melhores animações em 3D CGI. Essa é uma série que eu faço aqui no canal, onde eu pego todos os donhuas em 3D CGI que tem animação bonita e bem feita e coloco nela. Pessoal, eu sou o Felipe, criador do canal Lenda Donhua. Fique com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!